novo pacote fiscal do Haddad, uma dessas pessoas ia perder o BPC. Isso é um fato, gente. A gente dizer que não tinha ataque ao BPC é negacionismo. É isso que eu estou dizendo, que a esquerda se coloca num lugar muito bem. de adotar a tática, já vou terminar, da extrema-direita, só que não percebe que isso tem dois resultados. Primeiro, colocar a insatisfação e a classe trabalhadora que está insatisfeita, que perdeu o BPC, que vai passar fome sem o BPC, ou que ia, se não fosse o veto do Lula, e que mesmo assim teve uma mudança na regra do BPC, que algumas pessoas vão perder o benefício, essas pessoas, não adianta daqui 2 anos, 1 ano e meio, a gente chegar e dizer, vota no Lula porque ele é pelo pobre. O nego foi despejado da casa porque perdeu o BPC, gente. Então o governo não pode, em nome da governabilidade, da conciliação de classes, em nome da próxima eleição, atacar a classe trabalhadora mais precarizada. E quando o trabalhador demonstra insatisfação, não está acontecendo nada. Não é corte no BPC. Então, peraí, gente, o que eu acho é que a política de conciliação tem seus limites e tem os seus resultados, tem as suas consequências. O Brasil de 2025 não é o Brasil de 2005, gente. A mesma política de conciliação em que o Lula conseguiu favorecer o banqueiro, mas favorecer o pobre também, não é mais possível na nova face do neoliberalismo brasileiro. A burguesia brasileira não tolera mais esse tipo de negociação, eles querem tudo agora. Então, ou se tem o mínimo de enfrentamento, que é, não ataca o BPC, cara. Sabe quanto o governo isso tudo era para equalizar as dívidas e cumprir fiscal, não gastar fiscal mais do que arrecada. Sabe quanto isso ia dar para o governo em arrecadação, essa economia no BPC, esse corte do BPC? 2 bi, gente. Para nós é muito dinheiro, 2 bi. Mas para o governo federal, sabe quanto foi o rombo nas Americanas? 42 bi. Dava 20 anos de BPC. Coração. Dava 20 anos. E por que não faz o enfrentamento ao Jorge Paulo Lema? De dezembro de 2024. A arrecadação de dezembro de 2024 ficou em torno de 230 bilhões. E aí eu vou só pegar o ganchinho, vocês dois falaram na questão do neoliberalismo, 30 anos. Um dos grandes problemas é que não se discute mais um projeto de Estado. O que se discute há 4 anos é um projeto de governo. Então, o Estado continua montado sobre aquela base neoliberal que se constitui pós-abertura, pós-Constituição de 88. Sim, principalmente nos governos FHC. Então, não há mais uma discussão. Nós temos um governo, vamos lá, social-liberal, né? Dá para dizer assim. E o desmonte de Estado, iniciado lá nos anos 90, continua. Sim, e se aprofundou. Dentro da Receita Federal, hoje, não tem mais atendimento ao contribuinte. Quem atende o contribuinte que chega lá no Chuí é um menino que é terceirizado.